que é autor do livro Terceirização, iniciando aí a nova lei de terceirização, mas também trazendo a visão estratégica, a segurança jurídica dos negócios, a modernização da gestão com a terceirização. É nosso diretor da Associação Paulista Viva, conhecedor de todo o potencial desta avenida e região, e está na diretoria da ADVB também, né? Professor, muitas outras atividades. Então, essa tarde a gente vai entender realmente as perspectivas e o que fazer aí para, se ainda não entendeu, se ainda não aplicou, o que fazer com a também a adaptação das novas leis trabalhistas. Bem-vindo. Muito obrigado a você pelo trabalho, a Associação Paulista Viva e este programa é absolutamente importante para que a gente possa dialogar, né? Dialogar com os moradores, com os passantes, com aqueles que circulam na Paulista e região, e eu estou aqui à sua disposição. Nós temos um grande potencial quando pensamos em serviços em São Paulo, mas a Avenida Paulista e ao redor dela, a região, ela também está ganhando novas características, buscando aí também, já por ter sido um corredor principal aí histórico, sendo também um palco econômico, sendo também aí um local com muitos outros pontos para discussões, debates e área educacional. A Avenida Paulista e região está com muitos outros prestadores de serviços e o comércio, o varejista, né, chegando por aí. Diretamente, as mudanças na reforma trabalhista também acabam aí direto e chegando para esses prestadores e esse comércio aqui na região? Sim, mas eu acho que o mais importante é a gente falar um pouquinho também sobre a questão da terceirização. A terceirização, as duas novas leis, só para que você que está nos acompanhando possa entender, este ano foi um ano de grandes transformações no ambiente empresarial, tendo em vista a entrada em vigor de duas leis que mexem com as relações econômicas nos diversos setores da economia brasileira. Estou falando especificamente da lei da terceirização, que entrou em vigor no dia 31 de março deste ano, e da lei da reforma trabalhista, que foi promulgada em 13 de julho de 2017, mas que entrou em vigor agora, dia 13 de novembro, com impactos nas relações entre trabalhador, empregador, dando ao Brasil um novo ciclo, que eu chamo um ciclo virtuoso de relação entre estas partes envolvidas. No que tange a questão da terceirização, só para fazer um pequeno histórico para você que está acompanhando a nossa conversa, é importante entender que a terceirização, até então, até o mês de março deste ano, era desenvolvida à luz de um enunciado, chamado Enunciado 331, que previa uma série de normas legais, e uma delas era que as empresas poderiam contratar somente as ditas atividades meio, isto é, aquelas atividades que fossem complementares ao seu negócio principal, que a gente chama em inglês o core business. Então, tanto a iniciativa privada quanto o poder público acabaram centrando toda a sua percepção a respeito da utilização deste instrumento de gestão à luz desse conceito. A partir de março, a lei da terceirização ampliou e muito este objetivo relacional entre os dois entes, quem contrata e quem presta serviço, abrindo totalmente esse espectro de relação, e a própria lei determina então que as relações poderão ser feitas de uma forma absolutamente ampla. Isto é possível contratar serviços ligados à sua atividade meio quanto à sua atividade fim. Esse é um dado que para o Brasil, e é importante comentar isso para vocês, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei da terceirização. E por que isso? Porque, na verdade, a terceirização é uma relação entre dois seres comerciais, é uma relação comercial. A sua empresa e a minha empresa. Eu contrato ou eu presto serviços, não importa, nós temos uma relação comercial. E isso no mundo tem um caminho muito simples para essa percepção.
No Brasil, por conta da própria legislação trabalhista, que é uma das mais intrincadas, mais densas do mundo, muito próxima de um país que a gente pode exemplificar, que é a Itália, a legislação trouxe, ao longo de todo esse período de utilização da terceirização, desentendimentos jurídicos sobre esta relação. Então, houve muita precarização, houve muitos milhões de processos trabalhistas decorrentes de interpretações diferenciadas do mesmo problema. Era praticado outro, né? Por conta de não haver detalhes da percepção jurídica de cada processo envolvido, o que a gente via ao longo do tempo e no país inteiro? O mesmo processo trabalhista, as mesmas causas, sendo interpretadas por juízes, diferentemente por juízes em várias partes do Brasil. Então você imagina uma empresa nacional que tem processos trabalhistas recorrentes, se essa empresa estava localizada, uma das suas unidades, por exemplo, em Campinas, em São Paulo, o juiz interpretava de um jeito, o mesmo problema era interpretado em Belém por outro juiz, de forma diferente, no Rio Grande do Sul diferente e assim por diante, né? Então a gente tinha um cenário muito complexo. Com a lei, aí você tem um dos itens claros dessa nova lei é a que a gente chama segurança jurídica, porque a base interpretativa vai ser única, porque o que tinha dúvida agora está super esclarecido na lei e, portanto, os juízes vão ter um entendimento muito mais equânime. Então, com a lei da terceirização, se estabelecem dois pontos que são os maiores impactos recorrentes da lei. O primeiro deles, as empresas podem contratar qualquer tipo de serviço, seja atividade fim ou atividade meio, e como eu costumo dizer, a terceirização ela é um instrumento de gestão, é uma ferramenta. O administrador, o gestor, tem a ferramenta na sua prateleira de decisão. Então, imaginem você esta cena, né? Você é um operador e você tem um problema. Esse problema você pode resolver com alguma ferramenta. A terceirização é uma ferramenta, ninguém é obrigado a terceirizar. Você terceiriza se quiser, terceiriza a parte, terceiriza o todo, não importa, cada caso é um caso. Do ponto de vista técnico, na administração a gente diz que isto é uma questão de abordagem contingencial. Isto é, o administrador, diante do problema, ele vai tomar a decisão. Eu posso terceirizar hoje, depois amanhã eu posso voltar a fazer internamente. É uma decisão do administrador. E vai seguir desse jeito. E essa atividade econômica, cada vez mais, nós passamos por períodos difíceis, né? E essa retomada, e tendo 2017 com essas duas importantes modificações, o senhor percebe também que o entendimento já é perceptível e se esse entendimento já está sendo praticado, as pessoas estão entendendo, as empresas, o momento ali também, a mesa de negociação no qual a gente tem entidades como sindicatos, a partir, depois dessa promulgação, está se entendendo esse processo? Não só entendendo, mas a gente já tem sinais claros de alargamento das atividades. Eu sou presidente do Senan, que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, e nós fazemos pesquisas constantes para várias entidades, no sentido de avaliar o processamento da utilização dessas leis. E a gente já nota, primeiro, a ampliação da prestação de serviço. Os serviços passam, quem tem uma empresa prestadora de serviços passou a ter uma demanda maior. Demanda maior exige mais pessoas. Portanto, eu vou precisar cada vez mais estar com minha capacitação funcional, com o meu quadro de funcionários capacitado para atender a que o mercado começa a ampliar a sua exigência. Ao mesmo tempo, abrem-se perspectivas para novos segmentos de prestação de serviços serem utilizados pelas empresas. E é o que a gente chama os tais dos serviços especializados. Nós temos uma pesquisa até o ano passado que em torno de 25 a 27 segmentos eram usados por contratos de prestadores de serviços. A partir deste ano, esse espectro já se alargou para 37 e 39, porque mais
tipos de serviços estão sendo procurados no mercado. E quais são eles? São serviços especializados. Com essa modalidade, com essa visão buscando mais ampla a opção e atender a sua necessidade. Eu tenho necessidade, eu posso contratar e vou buscar no mercado 4 premissas que possam cumprir esta ordem conceitual da terceirização. E você, eventualmente, que é prestador de serviço, presta atenção, porque são 4 pontos fundamentais. Primeiro, é a qualidade. Quem presta serviços tem que prestá-lo de uma forma muito adequada, que cumpra as necessidades do seu cliente, que exige cada vez mais qualidade na prestação do serviço. O segundo aspecto é o preço. Que preço que você vai colocar no mercado é um preço que tem que ser um preço justo e que o cliente possa entender isso de uma forma também adequada. A outra questão é o cumprimento de prazos. É interessante, quando você contrata serviços, você tem o item prazos, ele é fundamental. Independe da natureza do serviço, né? Não, e é como você entrega o serviço. Né, tá certo?